E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre cinema. Dessa vez eu vou trazer para vocês mais um lançamento fantástico, já está disponível aí no Netflix. O filme se chama A História de um Casamento. Inclusive ele foi indicado ontem ao Globo de Ouro como o melhor filme dramático do ano, né? Tudo indica que será indicado também ao Oscar nos próximos dias. E ele traz uma história sensacionalmente contada sobre um casal que está aí em processo de divórcio, né, passando por aquele tumultuado processo do divórcio, né? O casal ele é vivido magistralmente pelo Adam Driver, que o ano passado já tinha sido indicado também a todas as premiações por Infiltrados na Clã, e também pela Scarlett Johansson, que aqui faz provavelmente o papel mais importante da vida dela. Tudo indica que também será premiada e indicada em todas as premiações da temporada. Vamos lá. O diretor do filme ele se chama Noah Baumbach. Há 2 anos ele fez o superestimado, na minha opinião, mas para muitos o muito bom, Os Meyerowitz. E anteriormente ele já havia trabalhado com roteiro, né, numa série de outros filmes que se tornaram aí bastante conhecidos do público mais afeiçoado ao cinema, como por exemplo A Lula e a Baleia e o Fantástico Senhor Raposo, uma animação que eu acho sensacional. Bom, dessa vez o Noah Baumbach se corrige em todos os aspectos em que, na minha opinião, ele exagerou nos Meyerowitz. Aqui ele nos entrega uma trama, uma história muito bem contada, né? Ele foge do convencional logo no seu plano inicial do filme, porque é um assunto muito difícil de ser tratado, né? O divórcio. Eles estão brigando pela guarda do filho, né? Então, como você tende a criar uma antipatia por parte a parte, e aí você passa a partir daí a torcer por um dos dois, o que o Noah Baumbach faz? Ele justamente tenta fugir desse clichê, né? Ele tenta nos fazer entender que ali não é para a gente torcer para ninguém. E como que ele faz isso? Com um plano inicial, né, uma sequência inicial, que me parece ser dos maiores acertos do filme. I've been What I love about Nicole, loving you she's a great dancer, infectious. too long. She is a mother who plays, really plays. Stop now. She gives great presents. You were tired. She's competitive. What? Are you kidding me? You want to be free. She knows when to push me Oh, baby, I'm down on my knees. and when to leave me alone. Please don't make me stop now. I love you. What I love about Charlie, he loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. A little too long. He cries easily in movies. I cried 4 times. Me too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. He's a great dresser. He never looks embarrassing, which is hard for a man. He takes all of my moods steadily. He doesn't make me feel bad about them. He rarely gets defeated, which I feel like I always do. Ele começa com os personagens, né? O Adam Driver, que é o marido, e a Scarlett Johansson, que é a esposa, fazendo uma sessão de terapia de casal, né? A fim de resgatar ali, possivelmente, o final da relação, ou no mínimo ali uma amizade que eventualmente possa ser mantida, tendo que ler um para o outro as impressões iniciais que eles tiveram um do outro, né? O que levou a um a se apaixonar pelo outro. E aí, ao fazer isso, o diretor Noah Baumbach, ele nos faz ter apego a esses personagens. Ele nos faz compadecer por esses personagens, né? Porque a gente está diante ali das qualidades dos dois. Então é muito importante que ele crie na gente, né, no seu espectador, essa sensação de apego, de afeto,
para saber que a gente está diante ali de dois personagens que, mesmo estando em fase de crise, de briga, de aparentemente ódio um pelo outro, são dois personagens humanos e que já experienciaram outros tipos de sentimentos muito mais bonitos do que esses que a gente vai testemunhar aí no decorrer do filme, né? Então, com isso, ele coloca a gente num lugar diferente enquanto espectador, né? E aí, ao nos colocar nesse lugar diferente, a gente consegue assistir ao restante do filme com uma posição mais neutra, assim, sem necessariamente ficar, não, eu acho que ele tá certo, não, eu acho que ela tá certa, né? Que eu acho que essa é a grande sacada do filme. É um filme, basicamente, de interpretações, né? E ele até brinca com essa ideia do teatro e da atriz de televisão, né? Um dos personagens, o Adam Driver, ele é um diretor de teatro aclamado, e a outra personagem, a Scarlett Johansson, ela é uma atriz que trabalha nas peças do seu marido, né? Então tá aí a questão meio de Aliana. Mas o filme ele não é só isso, né? Ele é um filme de atuação. Então a maioria das cenas muito marcantes do filme, elas basicamente são compostas por atuações muito fortes e por direção de arte primorosa. A direção de arte nesse filme, ela realiza um trabalho fantástico, dialogando o tempo todo com a gente em silêncio, né? Enquanto os personagens eles dialogam entre si em primeiro plano, e na maioria das vezes esse diálogo ele é tão forte que acaba nos prendendo a atenção a ponto de não nos fazer enxergar o que está em volta. O que está em volta, por sua vez, que é o segundo plano, né? Ele também está dialogando com a gente. Isso, inclusive, é uma metáfora muito rica, que simboliza a briga dos dois pela guarda do filho. Porque enquanto os dois estão focados somente em si mesmos, o filho está em segundo plano, tentando dialogar também com eles de alguma maneira, e talvez de uma maneira silenciosa, e esse diálogo do filho, essas falas do filho, elas não estão sendo em nenhum momento escutadas. O que, aliás, é o normal em se tratando de processos de divórcio, né? Normalmente, em tese, está se brigando por algo melhor para a criança, quando, na verdade, o que se tem na realidade, na prática, é uma briga de vaidades para ver quem vai ganhar ou quem vai perder. Uma cena que reflete isso primorosamente é a cena em que a Scarlett Johansson se encontra pela primeira vez com a sua advogada, Laura Dern, e aí no escritório da advogada tem um quadro. Nesse quadro, eu vou tentar colocar a imagem aqui, nesse quadro existem duas pessoas olhando para um quadro, né? uma espécie de metalinguagem, né? Uma metalinguagem mesmo. Duas pessoas olhando para um quadro, né? Uma pessoa virada para a direita, a outra pessoa virada para a esquerda. Nenhuma das duas pessoas de fato está olhando para o quadro, né? E existe uma terceira cadeira vazia ao lado, a terceira cadeira vazia. Isso é brilhante porque reflete numa imagem o que é o processo de um divórcio, um processo doloroso, especialmente para a criança, onde você tem um pai olhando para um lado, o seu próprio lado, e uma mãe olhando para o seu próprio lado, e nenhuma das pessoas envolvidas olhando de fato para o objeto de valor que deveria estar na frente deles, né, que é a criança. Então, nesse quadro, o quadro que está dentro dele simboliza a criança. É brilhante, a direção de arte ela faz um trabalho brilhante e esse tipo de diálogo que só o cinema é capaz de estabelecer é uma coisa formidável, formidável mesmo. Inclusive a Laura Dern, ela tá sensacional no filme, ela provavelmente vai ser indicada também a todas as premiações possíveis, e o que me traz uma certa preocupação, porque a minha torcida é efusiva pela Fernanda Montenegro, né? E eu até vou falar sobre a Vida Invisível aqui no próximo vídeo, mas a Laura Dern, sem dúvida, é uma adversária perigosa aí nas premiações. Mas, pessoal, mesmo com todos esses atributos que eu acabei de dizer aqui, eu não seria leviano de dizer que o filme ele é impecável, né? Raramente um filme é impecável. Nesse caso, o filme ele comete alguns pequenos deslizes, mas que são completamente perdoáveis diante de tudo que ele já fez de positivo, né, nos seus outros 120 minutos, 110 minutos.
Um pequeno deslize que o filme comete é ao retratar uma personagem que faz o papel de assistente social, né? Vocês vão ver que essa é uma cena, sem querer entregar a cena em si, né, mas só comentando a respeito dela, é uma cena bastante forçada, né? Eles tentam ali fabricar uma situação e isso acaba soando muito forçado, uma situação que seria, que aconteceria naturalmente, né? Quando a assistente social visita o pai naturalmente acabaria se atrapalhando, né? No lidar ali com o filho e com o assistente social ao mesmo tempo. E aí o filme ele não percebe que isso poderia acontecer de forma mais espontânea, ele tenta fabricar uma situação que soa extremamente artificial. Uma outra coisa que eu não gostei muito também foram das poucas entradas da trilha sonora. A trilha sonora que é composta pelo Randy Newman, um cara fantástico, compositor aí milenar de grandes filmes norte-americanos. Ela é uma trilha que dessa vez ela soa um pouco óbvia demais, né? E em alguns momentos ela até, digamos assim, ela quer trazer uma sensação para a cena, uma espécie de catarse fabricada para a cena, que possivelmente seria melhor somente com o silêncio da cena, né? Ou seja, a trilha sonora ela acaba não agregando. Por exemplo, vou dar um exemplo na prática aqui. Dois personagens estão discutindo e aí de repente eles percebem que estão magoando um ao outro mais do que qualquer outra coisa. E aí eles têm aquele momento rápido de se dar conta disso e rapidamente vão para um pedido de desculpa, para um perdão e para um abraço. Assim que o abraço chega, a trilha entra. A trilha entra tentando fabricar no espectador uma sensação, né, que por si só já seria fabricada de forma muito mais espontânea com o silêncio. Então a trilha é um pouco óbvia, um pouco pegajosa, eu não gostei muito disso também. Mas fora esses dois fatores que eu acabei de levantar aqui, o filme ele segue aí uma toada praticamente impecável. Então é isso, pessoal. Eu acho que se eu falar mais alguma coisa, eu vou acabar estragando a experiência de vocês. O que eu posso dizer é que A História de um Casamento é um filme dolorosamente real, né? E que provavelmente foi vivenciado por muitas e muitas famílias aí, que às vezes até estão me escutando aqui, né? Fica a recomendação, não deixem de conferir no Netflix, tá? Depois voltem aqui nos comentários, me falem se gostaram ou não do filme, se concordam ou se discordam de alguma coisa que eu disse e vamos fazer essa interação acontecer. Aproveitem, pessoal, se inscrevam no canal, né, aqui no canal Faixa Nerd, para que a gente possa continuar fazendo esses videozinhos tanto de cinema quanto de videogame, né, que vocês tanto gostam aí. Se inscrevam também, por favor, no canal Faixa Preta, que é meu outro canal sobre artes marciais, e que eu prometo a vocês que eu vou começar a movimentar bastante agora, daqui pra frente. Tá bom? Um abração e até a próxima.